Começa agora o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama, pois isso tudo aqui. O Dunga, né? A gente gosta. Boa dele. música essa, hein? Muito boa tarde para você, ouvinte da Rádio Inconfidência. Começando o programa Uma Questão de Fé, aqui pela Inconfidência, no AM 840. Você tá rindo, né? É que a música do Dunga entrou agradável aqui, nós estamos conversando e o Dunga cantando ali. Só faltou falar, ô gente, ó. Começou, hein? Já começou, hein? Tô aqui, mas já começou. O Dunga quase falou, né? Pois é. E nós vamos até a 1 da tarde com o programa Uma Questão de Fé pelo AM 840, pela internet, no nosso site, pelo aplicativo aí no seu celular, também ao vivo no Facebook, hoje na página do programa Uma Questão de Fé, tá bom? É só digitar aí Uma Questão de Fé, você pode acompanhar a nossa live. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, Paulinho, Fernando. Boa tarde, você que tá em casa, Deus abençoe. Tamo junto aí. Fernando, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Pablo. Boa tarde, ouvintes da casa, do carro, do trabalho, todo mundo. Boa tarde. Está começando o programa Uma Questão de Fé agora aqui na Inconfidência. Certo que eu der aqui na terra, mais perto dele eu vou ficar. A Rádio Inconfidência apresenta o programa Uma Questão de Fé. Bate-papo, opiniões e interação com os ouvintes. A partir de agora na Rádio Inconfidência. Começando o nosso programa, nós já vamos pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos inspire neste início de tarde, aqui pela Inconfidência, pedindo para que mais uma vez abra o nosso entendimento, nos ajude a entender e compreender um pouco mais o que a Mãe e Santa Igreja nos ensina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Como a chuva que lava a terra, vem lavar meu viver. Muito bem, o tema de hoje no nosso programa, para você que está nos acompanhando pelo rádio, pela internet, ainda não viu lá na nossa live, é confissão. Nós já falamos sobre os sacramentos e falando sobre os sacramentos, já falamos sobre a confissão. E até podemos retomar isso, mas nós queremos hoje, além de falar da confissão como sacramento, queremos falar de como o cristão, o católico, deve se comportar e encarar a confissão, talvez conviver com ela, como ele deve usar deste sacramento da melhor maneira possível e como se preparar bem, haja visto que neste tempo que nós estamos vivendo, é um tempo propício para a confissão, para arrependimento, para a conversão, conforme a gente conversou semana passada. Deixa eu só dar boa tarde pro Juninho aqui para pôr ele na conversa já. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Paulo, meu amigo Pablo, meu amigo Fernando e todos os ouvintes. E aí nós começamos então já falando aqui, retomando o que nós já falamos lá atrás. É um sacramento da nossa igreja. Fique à vontade. Eu estava olhando aqui o catecismo e lembrando do evangelho de hoje. Vocês viram o evangelho de hoje? Não, eu não vi. A gente não combinou nada, né? Ainda não. Nem com o evangelho, né? Não, exatamente. Não combinou nada com o evangelho.
mas a gente pensou em falar de confissão porque nós estamos na quaresma. E o evangelho de hoje é o evangelho do filho pródigo. Né? O evangelho do filho que volta para o pai. Eu estou vendo o catecismo aqui, né? Sacramento da penitência e da reconciliação. Mas o próprio catecismo chama também a confissão de sacramento da conversão. É chamado, parágrafo 1423 do catecismo, é chamado sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão. É o esforço de regressar à casa do Pai, da qual o pecador se afastou pelo pecado. Então hoje é o evangelho do filho pródigo, do filho que volta à casa do Pai. Como a gente volta para a casa do Pai? Como que a gente vive o evangelho de hoje? O sacramento da confissão, sacramento da conversão, como chama o catecismo também, né? Voltar para a casa do Pai. E eu vi o evangelho e via a homilia do padre Paulo Ricardo, e ele falava que esse é um objetivo, um esforço de toda a humanidade. Esse regresso, retorno para a casa do Pai. Então, é disso que a gente vai falar hoje, né? Dessa necessidade da conversão, que se materializa, vamos dizer assim, né? Que o sacramento tem isso também, da matéria, né? Pelo sacramento da confissão. E é bonito quando nós íamos falar de outro tema, na verdade, né? E daí o Pablo sugeriu, falou, vamos aproveitar esse tempo da quaresma, e é o que a igreja vem fazendo, né? Nesse tempo da quaresma, ela vem propondo esses evangelhos que nos fazem refletir, né? E hoje, com a providência, digamos assim, veio como uma luva, né? Esse evangelho. E é isso aí tudo que você falou. Hoje eu estava conversando com o Paulinho, antes de iniciar o programa, eu acho assim, da preocupação enorme que Deus tinha quando instituiu esse sacramento, porque foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele apareceu da ressurreição. Foi a primeira coisa. Eu estava lendo aqui com o Paulinho, ele veio em Pentecostes, deu a paz, enviou o Espírito e instituiu esse sacramento. Né? Você vê a preocupação, porque ele morreu pelos nossos pecados e a primeira coisa que ele fez foi instituir esse sacramento. É algo aí, e não é de hoje, né, gente? Né? A instituição da confissão não foi feita agora. Então há toda uma tradição, que é mais uma arma que a igreja nos dá aí para que a gente fique longe do inimigo. Eu acho que se não for uma das maiores armas, né? Tá aí a Eucaristia, confissão, é muito importante. Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, época de quaresma. Eu acho que o assunto veio na hora certa, no tempo certo. Porque eu acho que não tem forma melhor do que se você se fortalecer do que essa arma que Deus nos dá, que Jesus nos deu, que é a confissão. É muito importante. Eu fico pensando que seria da gente sem a confissão, né? Porque, assim, é importante falar também aquela coisa básica, né? Nós estamos aqui não como exemplos a serem seguidos, né? Ninguém aqui é santo. A gente está aqui se colocando à disposição, mas, acima de tudo, querendo crescer também, porque quando a gente vem aqui e faz esse bate-papo, traz algumas coisas, alguns temas, é porque nós que estamos aqui, nós quatro, também precisamos disso, fazer isso, viver isso, né? Então, sacramento da conversão. Cara, conversão, quem que não precisa de conversão? Eu preciso de conversão. Nós precisamos de conversão. E é legal já pensar no seguinte, a gente se confessa com que frequência, né? Aí a gente se lembra da igreja que pede uma confissão pelo menos. Uma, né? Uma vez ao ano. Mas, cara, é pouco demais. Que inclusive nesse período que nós estamos vivendo, né? Para Páscoa, Antes né? da Páscoa, na preparação para Páscoa. Mas é muito pouco. Eu acho assim, que a gente estava conversando antes, né? Eu não consigo, começo a sentir falta quando começa a passar 1, 2, 3 meses sem uma confissão, né? Você já começa a ficar assim, preciso ir lá e né, me ajoelhar diante do padre e falar, padre, pequei de todas as formas que a gente peca, né? Então, eu sinto falta, não tem como não dizer, porque senão a conversão vai ficando de lado, né? Ô Pablo, mas essa é uma visão que
nem é tão explorada assim. Apesar da confissão nos exigir isso, uma mudança, pelo menos já no nosso arrependimento, se você está disposto e convicto a confessar aquele pecado, é que você está arrependido. Se você está arrependido, né, leva a crer que você não fará novamente. Mas como é bonito encarar a confissão com esse olhar. É o sacramento da conversão. Da conversão. Né? Da luta pela conversão. Né? Mais do que da absolvição. Tudo bem, também é da absolvição e é o sacramento da absolvição. Mas da absolvição para a conversão. Jesus, todas as vezes que perdoou pecados, o que realizou curas, e ali naquele momento também perdoou os pecados, igual ele falou para o paralítico, né? Seus pecados estão perdoados. E aí depois todo mundo fala, quem que ele pensa que ele é, né? E daí ele fala, bom, então o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para ele levanta e anda? Então, para vocês entenderem quem sou eu, levanta e anda. Só que o que eu quero dizer desse aspecto de Jesus é que Jesus nunca disse assim, se você pecar de novo, volta aqui que eu te absolvo de novo. E ele faria isso. Jesus dizia, vai, não peques mais. Para todos. Ele acolheu, ele perdoou, né? Ele redimiu, mas ele disse, vai, não peques mais. E como é difícil. E é interessante ver esse contexto que você está falando, que enquanto todo mundo estava preocupado com o externo, né? Com a paralisia externa, Jesus estava preocupado ali com o interior da pessoa, né? Que foi a primeira coisa que ele disse, seus pecados estão perdoados. E aquele pessoal ali já começou a pensar, tá doido, né? Mas Jesus, ele foi mostrar para aquela pessoa que o externo é importante, mas o nosso interior machucado, onde a gente não vê, é importante, né? E é aí que está. Para isso que ele nos deu esse presente tão grande que é a confissão. Entendo também como um presente, né? De se reaproximar dele. E a pergunta que mais se faz, né, diante deste assunto, nós respondemos e falamos muito sobre isso, mas acho importante a gente retomar, porque até quando fui pesquisar, né, das maiores dúvidas sobre a confissão, essa é a mais gritante. Por que eu tenho que me confessar para o padre? Porque eu não posso me confessar diretamente com Deus? Então, vamos responder isso de novo. Está lá, inclusive no YouTube, no nosso canal, o programa inteirinho sobre o sacramento da confissão. Algumas coisas que nós falamos lá sobre o sacramento, nós não vamos repetir aqui hoje. Mas isso eu acho importante porque já começa também a esclarecer, e tem muita gente também que não acompanhou aquele dia. Eu acho que o que é interessante a gente saber, em primeiro lugar, como foi instituído, né, esse sacramento. Se nós olharmos lá em João, capítulo 20, versículo 22, né, Jesus, após a Páscoa, né, recebeu o Espírito Santo. Aqueles... Lá em Pentecostes, isso, né? Aqueles que perdoaram, a hora que ele sopra o Espírito Santo nos discípulos, ele fala, quem perdoar os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes serão retidos. Então ele está falando isso para os discípulos. Então naquele momento ali ele está instituindo o sacramento da confissão. Ele está falando para os apóstolos, ele fala assim, aquele que você perdoar, estarão perdoados. Então a partir dali se inicia. Hoje nossos padres, eles vêm de uma sucessão apostólica, né? Vem da origem, né? Então naquele momento em que o padre está ali, ele está representando o próprio Jesus. Isso tem que ficar claro para nós. Então a gente não está confessando para o ser humano, padre, mas ali o padre está representando Jesus para nós. E a gente tem que colocar isso no coração. E eu vejo muita gente com medo disso, Paulo. Eu acho que hoje o maior problema hoje da confissão para as pessoas é o medo. Estou conversando com um ser humano, eu não estou confessando. E esse medo a gente não pode ter. O padre, ele foi preparado para aquilo. Não é por acaso que um padre fica 9 anos num seminário. Ele prepara o psicológico para aquilo. Então, naquele momento ali, é o próprio Jesus que está dando a nossa absolvição. E foi o que eu acabei de falar há pouco, né? Eu estava falando isso com o Paulinho antes.
A tamanha preocupação foi a primeira coisa, Juninho, que Jesus fez na ressurreição. Na primeira aparição foi a primeira coisa que ele fez. Né? Aqui, ó. Era o primeiro dia da semana, ao anoitecer, estavam todas as portas fechadas, eles estavam lá esperando em Pentecostes acontecer. Sim. Jesus chegou, a paz esteja convosco. 3 vezes. Né? E aí soprou o Espírito Santo, ou seja, as pessoas que foram ordenadas a perdoar os pecados estavam com o Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito que ministra através das pessoas, está aqui, né? Soprou o Espírito Santo, e aqueles que perdoarem. Gente, eu não sei entender, interpretar isso daqui de maneira diferente. Tá muito claro. Mas tá muito claro, né? Vai muito além também, Fernando. Eu acho que a gente já falou isso aqui no programa. É muito fácil a gente... Eu tô aqui, eu peco e... Ó Deus, me perdoa porque eu fiz isso aqui. E vou e continuo a minha vida. É fácil. Qualquer um faz isso. O difícil é você olhar para uma pessoa, um ser humano, né, que representando Jesus ali, olhar para os olhos dele e falar assim, ó, eu errei. Né? Porque aí quebra uma continuidade de pecado. Né? Porque a pessoa vai lá toda vez confessar o mesmo pecado. A pessoa, peraí, pensa 2 vezes. Né? E vem a questão também pessoal, falar assim, e eu olhar para um ser humano e confessar as minhas fraquezas, as minhas misérias, aí já é além. Aí é mais difícil, meu irmão. Aí o negócio aperta, é diferente. E a pergunta do Paulinho, né? O porquê, o sermão tá aqui, ó. Foi Deus que quis, Jesus que disse, está aqui na Bíblia, João, capítulo 20, versículo 22 em diante. Agora, o porquê ele quis, meus irmãos, nós só vamos saber quando chegar lá em cima. Mas foi ele que quis, está aqui. Não precisa, dá para tentar entender o porquê ele quis. A gente vai saber realmente na plenitude, na glória e tal, mas vamos pensar nesse raciocínio do Juninho. A obra de Deus e a graça de Deus passa por nós. Como que acontece o milagre da Eucaristia? Através das mãos. Como que aconteceu a encarnação do Verbo? Gente, Jesus, Deus, depois de Jesus, ele não fica fazendo mágica. Ele faz milagres. E geralmente um milagre é feito através das pessoas. Ele quer usar de alguém. Deus quer usar de alguém. Então, vamos parar de ficar esperando essa conversinha para boi dormir. Confesso meus pecados para Deus. Claro, a gente também confessa. Inclusive... Temos de confessar os nossos pecados para Deus em oração e tal. Mas o sacramento, né, que é esse olhar no olho do padre, e o padre, em nome da igreja, que recebeu o poder de Cristo... Foi Cristo quem deu o poder para a igreja transfere essa responsabilidade para o padre de perdoar o seu pecado. Você não ouve Deus falando nessa oração, nessa confissão pessoal, né? Eu peço perdão todo dia, a gente tem que fazer um exame de consciência. Mas você não ouve Deus, filhos, teus... Não, Deus não fala, ele está lá no céu ouvindo tua oração. Mas ele fala através do padre daí. Certo? Eu queria só falar um negócio que não está só em João, mas em outras passagens da Bíblia. Tiago 5, para quem gosta de ver para crer, Tiago 5,16, confessai mutuamente os vossos pecados. Mateus 9,6, e assim vai. Agora, essa frase do Juninho da Bíblia, João 20, 22, em que Jesus fala, né? Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, e aqueles a quem retiverdes ser-lhe-ão retidos. A pergunta é a seguinte: por que Jesus daria aos seus discípulos o poder de perdoar ou reter, se não estivesse esperando que as pessoas viessem se confessar? Ele iria chegar e falar assim, ó, pede perdão pra Deus e tá tudo zerado. Exatamente. Não é? Por quê? Olha a lógica. Você encontrar a galera, manda avisa, encontra o povo aí, vai caminhar, encontra o povo aí, fala pra eles não parar de pedir perdão pra mim. Pra quem não estiver entendendo. Então, Jesus, nossa, é muito claro. Nessa frase... É muito claro, não dá pra concordo, entender. Fernando, eu não consigo entender de outra maneira. Mas assim, o que tá por trás de quem não quer ver essa lógica, pra quem não quer ver a parede branca, é ficar arrumando desculpa e um pouco de orgulho. Porque, como o Juninho falou, gente, se confessar, você se humilha. Tá na hora de parar de arrumar justificativa e correr atrás desse presente, né? O Juninho usou a expressão e o sentimento medo, mas
esse humilhante. humilhar-se. É uma santa humilhação, é uma santa humilhação. É uma santa, você... Porque faz eu sair da minha soberba. Porque muitas vezes, assim, tem essa dificuldade de eu me reconhecer o meu erro. E a igreja, eu posso até entender que eu estou errado, mas tem a dificuldade de eu reconhecer o meu erro. A igreja primitiva fazia isso em público. Justamente, nunca foi, nem sempre foi assim. Era em público, né? Dentro da celebração, levantava-se e confessava-se os pecados. Porque o pecado é cometido também contra a igreja, contra a comunidade, contra o irmão. E era assim o entendimento, né? Mas é perfeito. E o padre Carlos, ele, no último programa, ele disse, naquele programa que nós estávamos falando, que a salvação foi proposta, não foi imposta, né? Oferecida. Oferecida, e tá aí, ó. Jesus ofereceu, agora cabe a nós irmos a esse sacerdote e pedir o perdão. Tá lá, tá instituído, agora é nossa. É difícil, assim, vamos buscar essa salvação, buscar essa reconciliação. É difícil para aquelas pessoas que são talvez um pouco mais afastadas da igreja, que não tem essa catequese e tal, entender essa realidade. Porque para confessar um pecado, geralmente você vai falar de uma coisa íntima sua. Uma coisa que você não quer, às vezes, que ninguém saiba. É difícil. Mas esse é o caminho da conversão. E é o que o Juninho falou, é o próprio Padre, é o próprio Cristo que te olha, é o próprio Cristo que te escuta, é o próprio Cristo que te acolhe. E eu tenho certeza que se fosse a escolha dele, eles não queriam ficar lá confessando ninguém, não. Porque imagina você sentar no confessionário e ficar o dia inteiro escutando coisa ruim, pecado. Você sai de lá acabado. Você sai de lá espiritualmente destruído, né? Pesado, né? Pesado. Eu acho que eles não teriam, mas eles estão cumprindo um serviço. Um serviço. Que a ordenação, que a ordem e a igreja não é que impõe, mas delega ao padre. E é partilha, né? Jesus gostava desse negócio de partilha, né? Ele sabia qual era o erro, mas eu quero ouvir você me dizer. Diga o que tu queres. E a confissão é isso, é partilha, de eu ouvir, de eu sair dessa minha soberba, de eu reconhecer meu pecado. É uma santa humilhação. Sabe o que uma coisa que é muito interessante falar nesse assunto? É sobre a questão da confissão, quando você vai falar pro padre. Tem muita gente que às vezes vai confessar, Fernando, e ele já vai confessando sabendo que ele vai pecar isso depois. O real arrependimento, isso não é válido. A confissão válida é quando você se arrepende daquilo que você faz. Agora, quando você fala algo que você já sabe que você vai fazer depois... Você sabe que é pecado. Meu irmão, isso valeu. Mas é nesse caminho que o Pablo abriu a fala, falando do sacramento da conversão. Porque de querer mudar. Exatamente. É um preceito da confissão antes. Mesmo que na verdade, estar arrependido. Tava vendo aqui, a matéria da confissão. Todo sacramento tem matéria. Isso. O batismo é a água. Qual que é a matéria do sacramento da confissão? Arrependimento? É o arrependimento e o firme propósito de não cometê-lo mais. Essa é a contrição. Exatamente. Isso. Não é só se arrepender. Não tem como Deus restituir algo que você não se arrependeu. Que inclusive é os passos, E né? é isso que pega. É isso que pega. Porque você falar assim, realmente, que lá foi caca. E se acontecer de novo? Você faz? Aí você... Pariu, será que... Ô, Jesus, perdão, falei. Mas não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Porque pecado é bom. Claro. Vamos ser sinceros, o pecado geralmente pega nas nossas fraquezas. Então, geralmente é alguma coisa boa. A gente precisa entender que é mal pra sua vida espiritual, enfim. Vou dar um exemplo aqui claro. diz assim, ó, deixa só... A contrição ou arrependimento é uma dor da alma e uma rejeição ao nosso pecado, que inclui a resolução de não voltar a pecar. Isso tem que estar assim, ó. Claro na cabeça. Claro, claríssimo. Por isso que o Juninho falou, o Pablo falou, o Fernando falou, e eu tô lendo aqui. Porque isso é uma coisa que tem que ficar clara no nosso... Antes, isso tem que ser antes. Exame de consciência, o ato de contrição, e aí a confissão. Eu já tenho que ir pro confessionário... arrependido, contrito e com a intenção de não voltar mais. Aí eu vou. Por isso que a confissão é algo simples, vamos dizer assim. Eu não preciso mais sentar lá no padre e ficar contando história. Não, eu já estou arrependido, padre. É isso. E comigo nunca aconteceu, e eu acredito com vocês não, mas não posso dizer por vocês. Depois de uma confissão, olhar para o padre e me sentir julgado, condenado pelo padre. E se acontecer, tem coisa errada. Papa Francisco fala... É uma coisa de amor, você não sente? Não. O Papa... Você porque não... sacramento é amoroso de cura, demais, cara. É libertação, é cura. Cara, que Papa delícia. Francisco fala um negócio que é muito legal.
é o único tribunal, acho que eu já até falei aquela vez, é o único tribunal em que você se acusa, se condena, mas sai absolvido. A sensação é de absolvição, né? Não é de você se condenação. acusa, o padre às vezes até ajuda, né? Porque ele percebe às vezes algumas pessoas que não conseguem, não tem hábito, não conseguem se confessar. O padre vai falando, às vezes os 10 mandamentos, como que tá assim, como que tá assado, para ajudar. Mas é você que tem que falar o pecado. E pecado, né? O Fer falava, pecado tem nome. Você não tem que ficar contando historinha. A mãe da Rafa que fala sempre, Elaine. Contando historinha pro padre, né? E tentando se justificar pro padre. Eu sei que a gente, às vezes, faz isso sem perceber. Mas a gente tem que perceber o seguinte, já no exame de consciência, eu fiz isso. Padre, eu cometi esse pecado. Né? E pecado tem nome. Aí você fala o nome do pecado. Ficar se justificando, não precisa se justificar. Deus sabe. Depois da absolvição, se você quiser uma direção espiritual, aí é outra história, né? Aqui tem até um passo a passo legal. Ó. Primeiro passo, indicar qual foi a falta específica, sem acrescentar desculpas. Eu fiz isso, mas eu fiz por quê? Não quero saber o porquê. Não precisa. Concreta. Referir ao ato ou pensamento preciso sem usar frases genéricas. Aquela coisa, sabe? Aquele negócio. Todo mundo faz. Todo mundo faz. Fala logo. Concisa. Evitar dar explicações e descrições desnecessárias. Também o padre não está ali para isso e não é mais momento para isso. E completa, sem calar nenhum pecado grave, vencendo a vergonha. Não, esse eu não vou falar porque se absolveu esses, absolveu tudo, e eu faço de conta que esse eu esqueci. Não esqueci, eu tenho que falar. Se esqueceu de coração, né? Se esqueceu, assim, que você esqueceu mesmo, é válido como... Aí é como... Exatamente. Você fez um ato de contrição coração, perfeito, mas tem né? como você fingir que esqueceu? Colocar na gavetinha do esquecimento? Não tem. Isso aqui eu acho que eu esqueci. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. 1 minuto e meio, vocês me dão? Vai lá. Então tá bom. Volta Nós logo, vamos hein? pro intervalo rapidinho. Nós falamos aqui, bastante até, sobre esse confessar-se para o padre, né? Porque é um assunto que a gente sabe que ele levanta esse monte de situações, né? A humilhação e tudo mais. E tem uma preocupação também que eu acho que a gente precisa destacar, que é o sigilo, né, Pablo? Porque isso também isso é uma ordem da igreja, né? É um segredo, né, inviolável, né? O padre, ele promete, ele não pode revelar o que ele ouve em confissão. Eu tenho aqui o cânon do Código de Direito Canônico que fala, né, sobre o segredo e a inviolabilidade desse segredo. Cânon 1388, parágrafo 1º do Código de Direito Canônico. O confessor, olha como que é grave isso, e a igreja trata isso com muito cuidado. O confessor que viola diretamente o sigilo sacramental incorre, eu já tinha falado isso aqui, mas é legal ler o cânon, né? Incorre em excomunhão lat sentensi. Ou seja, automática, meu amigo. O padre ele é excomungado da igreja, que é uma punição assim das mais graves, a mais grave, vamos dizer assim, para algum católico, né? Reservada a ser apostólica, que o faz só indiretamente, seja punido conforme a gravidade do delito. O cânon segundo diz assim: o intérprete e os outros mencionados no cânon 983, parágrafo segundo, que viola o segredo, sejam punidos com justa pena, não excluída a comunhão. Então, gente, o padre... Primeiro, é importante falar o seguinte. Não é à toa que os padres passam por uma formação bem rigorosa, né? Todo mundo sabe, quem não sabe, é bom que já fica sabendo. O padre faz 2 faculdades. A primeira de filosofia, a segunda de teologia. Mas não é só uma faculdade, porque fazer faculdade hoje qualquer um faz, né? Tá fácil. É toda uma formação humana no seminário, uma formação espiritual, doutrinal, para preparar o sacerdote, entre outras coisas, para
saber lidar com isso, né? O sigilo da confissão é algo assim muito, muito sério. E ele é guardado e já vem sido, né, atestado desde os primeiros séculos da igreja. Então você tem testemunhos de bispos e tal, desde lá do começo da igreja, sobre o sigilo. Então, se um padre violar o sigilo, ele é excomungado da igreja. Deixa eu citar um exemplo aqui. Vamos supor que o padre tem um funcionário na paróquia. Aí o funcionário da paróquia chega no padre em confissão. Fala assim, padre, eu estou roubando a paróquia. Você tem uma noção, o padre não pode nem mandar embora o funcionário. Olha que Por isso, nós Por conversávamos essa semana sobre isso. Por isso que eu sou funcionário de um padre, né, gente? Meu patrão é um padre. Ele não me confessa. Ele até, não é que ele recusa o sacramento. Por exemplo, se fosse um caso de extrema urgência, ele faria. Mas, por exemplo, o reitor no seminário também não confessa. Os seminaristas. Não pode. Né? Então, existe essas situações porque isso pode interferir na questão social entre eles, ali na convivência. Então, pede-se para que não se faça, né, essa confissão. E aí, por exemplo, o padre Carlos, né, que é meu patrão, é padre, né, ele diz, olha, vai confessar com outro. Né, é melhor que eu não te confesse. Também, já com o padre Marcos tive isso, quando trabalhei uma época na paróquia, ele dizia, olha, agora você faça a sua confissão com outro padre. Tamanho a importância e a preocupação com... Olha que frase bonita de São Tomás de Aquino. O que é conhecido pela confissão é considerado como desconhecido, pois o sacerdote não o conhece como homem, mas como representante de Deus. Eita. Bonito, hein? Bonito, né? Então é considerado como desconhecido. Você ouve e entrega para Deus. Certo? Olha, é algo assim fantástico, né? Acho que quem não se sentir motivado a se confessar ouvindo isso, estamos na quaresma, aí eu não sei, aí tem que... Nós estamos aqui falando muito e até agora, faltam ainda 20 minutos para o programa terminar, sobre o porquê confessar-se e tudo mais, né? E eu acho que lá no Sacramento da Confissão, no nosso programa, aliás, para você que tá aí com dúvidas e tudo mais, eu aconselho ganhar mais uma horinha, acabando o programa de hoje, já aproveitar que tá no ritmo, tá tudo fresquinho na cabeça aí, ir lá no nosso canal no YouTube e ver e assistir o programa Confissão, Sacramento tá lá, programa Uma Questão da de Confissão, vai só digitar aí no YouTube programa Uma Questão de Fé, já vai aparecer para você o nosso canal, tá? Mas nós vamos fazer mais um intervalo de 1 minuto e nós vamos voltar falando do exame de consciência. Então, como eu me preparo? A igreja apresenta a quaresma como um momento propício. Por que a quaresma? Nós já falamos um pouquinho na semana passada, nós vamos retomar. É claro que com 15 minutos a gente não vai conseguir fazer esse exame de consciência, mas vamos pensar, o que um católico, um cristão deve avaliar para fazer uma boa confissão? Voltamos a apresentar o programa Uma Questão de Fé. Muito bem, 12h45, voltando aqui. Nós temos algumas perguntas. É claro, assim, para nós é muito difícil responder pergunta. E até um dia nós poderíamos fazer um programa livre, tema livre, igual o padre Reginaldo faz de vez em quando, lá no programa Fé em Debate. Né? E daí o pessoal pergunta, essas perguntas, só esclarecendo, estão dentro do assunto. Tá? Mas se nós formos entrar no mérito de tudo o que é pecado, sim ou não, né? Tem um livro maravilhoso do Padre Jonas, que é o sim, sim, não, não. Né, Juninho? É um bom orientador, né? Muito bom. Para isso. Mas nós vamos falar de exame de consciência, mas tem aí 1 ou 2 perguntas que nós vamos responder. Vai lá. Por causa, vamos responder, porque em 2 perguntas é a mesma pergunta, na verdade. Que é sobre a idolatria, né, de imagens. Uma senhora, uma ouvinte agora me ligou perguntando sobre isso, que tinha uma pessoa que está na cabeça dela falando sobre isso. Então, o que é interessante dizer, dona Zanira, aqui é assim: nós não adoramos imagens, certo? Eu acho que a primeira palavra é essa. Nós não adoramos imagens. Na Bíblia, fala assim, ó: não se pode adorar imagens de ídolos.
Então você não pode cortar uma frase pela metade, porque uma meia-verdade é pior do que uma mentira. Se você cortar essa frase pela metade, não se pode adorar imagens. Você está tirando o final da frase. Então aqui é o ponto crucial. O que acontece? O que é a imagem de santo para nós? Para começar, uma imagem de santo, o santo para nós não é um ídolo. A gente não adora um santo. O santo é um exemplo de vida que teve para nós. O santo é uma placa, é uma direção para nós seguirmos o caminho de Cristo. Então, o que é a imagem de santo? Eu vou falar por mim aqui. Eu tenho uma imagem em casa de Nossa Senhora das Graças. Vou dar um exemplo de Nossa Senhora. Ou uma imagem de São Bento. Quem foi São Bento? São Bento foi um cara espetacular, um cara que viveu a oração, um cara que viveu castidade, um cara que viveu o trabalho, o silêncio, um exemplo de vida. Então eu estou passando em casa e olho para aquela imagem. O que eu sinto no meu coração? Nossa, eu preciso orar mais, eu preciso silenciar mais, eu preciso viver mais em Deus. Então aquela imagem representa isso para mim. Então naquele momento eu pego lá essa imagem e falo, São Bento, intercede por mim. Aí entra a intercessão. Então, primeira coisa, o santo não é um ídolo, né? O santo é apenas uma imagem para direção. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e pedi a intercessão. Aí, outro caso, o santo intercede por nós. Ah, mas Júnior, mas o santo morreu. Eu vou pedir por alguém que já morreu? Não. O que a palavra fala? Aquele que morrer por mim, aquele que viver por mim estará, né? Aquele que morre por mim ganha vida, né? Como que é a frase? Eu esqueci. Da Bíblia. Aquele que morrer por mim, dá a vida por mim, estará ganhando a vida. Então assim, o que nós acreditamos? Que essas pessoas estão no céu, intercedendo por nós. Então, o que acontece? Muitos questionamentos que as pessoas, principalmente outras religiões falam, que, mas eu vou pedir para alguém que morreu, eu vou pedir para alguém que está morto. Para nós, essa pessoa não está morta. Essa pessoa está no céu. Mas não existe pessoas que estão no céu, estão tudo na mansão dos mortos. Então vamos lá na paixão de Cristo, na crucificação, que fala, Jesus, o ladrão fala para Jesus, Jesus, o ladrão defende Jesus, por exemplo, lá na ainda cruz. Hoje, Dimas, ainda né? hoje. O que Jesus fala para o ladrão? Ainda hoje estaremos no paraíso. Mas peraí, o paraíso é onde? É a mansão dos mortos? Não, é o paraíso, é o céu. Então, existe céu, gente. Não é a Dinamarca. Não é... Existe céu. Então, Dimas, naquele momento, aonde foi? Pro paraíso, no céu. Agora eu fico perguntando, se Dimas está no céu, como que São Francisco, que deu a vida para a igreja, que transformou... Santa Terezinha... São Paulo, São Pedro... São Pedro crucificado de cabeça para baixo, por causa de Cristo. Tá onde, gente, se não tá no céu? Então... O que acontece? Você não pede para uma pessoa que está orar por você, ora por mim aqui que eu tô com uma dor de cabeça. Por que eu não vou pedir para alguém que está do lado de Deus? Do lado de Jesus? Então, assim, parar um pouquinho para pensar, assim, gente. Eu tô aqui também para ficar dando... Estamos respondendo mais por causa dessas perguntas aí que está tendo agora. Nós vamos fazer um programa sobre isso. Eu acho totalmente pertinente você dizer tudo isso e perfeito, porque isso é conversão esclarece a diferença da intercessão para a idolatria. Que é muito rápido, eu falei bem rápido. E aí, nós precisamos dizer o porquê que a gente acredita que os santos já estão, né? Mas quem carimba o santo é a igreja, mas Jesus deu esse poder para a igreja. Tudo que né? ligares. Enfim, nós vamos falar sobre santos Pablo. aqui no nosso programa. Mas assim, Juninho, fantástico. Tá bom. Eu acredito que é ouvinte e quem tem dúvida. E tudo disso, isso por causa da imagem de São José deitado. É pecado, né? Pra ficar assim, que ele perguntou. Idolatria, irmão, é pecado. Agora, o que a gente faz com as imagens não é idolatria, então não é pecado. Tome cuidado, né? Aí você pega lá, Números 21, Deus manda construir uma serpente de bronze. Aí você pega lá em Reis, onde Salomão constrói querubins enormes. Arca da Aliança. O Salomão é mais interessante, porque Salomão ele constrói um templo, onde que Deus pede para construir um templo, certo? Salomão constrói o templo, coloca anjo, tudo que é lado, coloca nas cortinas estampa de anjo. E logo em seguida, se você observar na Bíblia, se não me engano, em Reis 6... O que Deus faz? Deus tem um encontro com Salomão e Deus abençoa o templo. Mas peraí, como que Deus abençoa algo amaldiçoado? Então, peraí, Deus não se contradiz.
sabe? Como que Deus não gosta de imagem, sendo que manda construir uma arca da aliança com vários querubins lá? E é por isso que é necessário a gente se catequizar e entender, pra gente não cometer uma idolatria em cima de uma imagem, sem a gente, né? Então, por isso que quando a gente olhar para essa imagem, o nosso pensamento é se elevar a quem está no céu, né? E não parar na imagem. O Juninho... E o santo não quer tomar lugar de Deus, Num dos primeiros tá? programas nossos, o Juninho falou sobre o Círio de Nazaré. Eu me lembro e eu fiquei muito com aquilo que o Juninho falava. O Pablo abriu o programa falando isso. Gente, não olhe para nós como, né, os doutores da razão aqui, né? Esse programa está nos ajudando a crescer também na nossa caminhada, na nossa fé. E o Juninho falava da dificuldade dele compreender aquilo, todo aquele movimento, aquele aperto, aquela coisa que ele no início... Juninho, não era isso que você falava? Verdade. Que no início ele via até muito exagerado. Com certeza. Muito exagerado. Mas depois a gente precisa entender o contexto... Entendendo o contexto, que é bonito em relação ao que é lindo, maravilhoso, a gente legal. Entende que é uma linda veneração, né? Devoção. Ato de fé, de devoção, que não tem nada de idolatria, e a gente vai derrubando, como esse Círio de Nazaré, todos os outros, mesmo que seja pela formas simplória da pessoa. Lá no sítio, a vozinha tem uma imagenzinha de Nossa Senhora que ela ganhou da vozinha dela, e para ela aquilo ali representa o que há de mais sagrado. Eu tenho certeza de que Deus reconhece a fé dessa mulher. Eu não tenho dúvida disso. Que não é naquela imagem, que não é naquela santa, que não é naquela mulher, que é por aquela mulher, que é por aquela imagem que aquele coração consegue chegar Perfeito. até Deus. Eu acho que nós podemos e devemos falar sobre isso, mas eu acho que nós, católicos e cristãos, temos obrigação de saber e ter isso na ponta da nossa língua e agora, dentro do nosso coração. Principalmente dentro do nosso coração. Para quando a gente chegar num grupo que tiver um louvor e uma imagem lá, a gente não... Não é saber pra poder ficar justificando pros outros. Pra ficar brigando. É saber pra você mesmo. Viver bem a sua saber fé. o que você tá fazendo. Pra viver sua fé. Eu não tô falando que você tem que saber isso aí pra ficar respondendo pessoas. Ficar caçando confusão. Não é isso. Você tem que saber pra você saber o que você tá fazendo. Gente, eu acho isso aqui maravilhoso. Vamos, viu? Esse programa ele faz bem pro meu coração como católico, sabe? Faz. E eu queria que você que está nos ouvindo, nos assistindo, ou vai ver isso em algum outro momento, também sentisse isso. Porque eu amo a minha igreja, gente. Eu amo a minha igreja de um jeito que eu até me arrepio, me emociono, porque assim, não é por defender, é porque a gente não consegue amar uma coisa que a gente não conhece. E quando a gente conhece, a gente entende, a gente ama de um jeito. Aumenta o amor. Não tem como se distanciar, né? Quando a gente começa a entender o sentido da confissão, o presente maravilhoso que Deus nos deu, não tem como ficar longe dela. E sabe que isso é uma coisa de se confessar não tem também? Como ficar Deus, longe olha, dela. Eu queria confessar a minha falta de vontade de aprender mais sobre a minha igreja. Eu tô pecando contra a minha fé. Quando a gente começa a cair numa aridez espiritual, viver uma missa mal vivida, má vontade na missa, pode ver que a nossa confissão não está em dia. Assim, nosso programa está acabando, mas eu quero responder a outra ainda. Nós vamos falar sobre exame de consciência, talvez a gente retome isso. Nós estamos dentro da quaresma, e nessa quaresma nós vamos abordar assuntos relacionados e refletidos na quaresma, então provavelmente voltaremos. Eis o tempo de conversão. Nós estamos vivendo esse tempo, então vamos continuar falando sobre isso. Mas a outra pergunta é sobre... Pablo, eu vou pedir para o Pablo responder ela, pode ser? Porque ele é mais sucinto do que eu. Um ouvinte ligou, não quis se identificar, e ela fez a seguinte pergunta. Nós já falamos, inclusive, né? Mas nós vamos retomar o assunto. Por que casais de segunda união não pode confessar? Porque se você está em segunda união... entende-se a princípio que você não vai terminar, você vai continuar com a pessoa. E se você tem um matrimônio na igreja, você está em pecado com aquele matrimônio que não foi declarado nulo pela igreja. Então, se você ainda está vivendo em segunda união e não pretende desfazer essa segunda união, você está em pecado contra o primeiro casamento, aquele matrimônio que existe ainda. Foi o que o Juninho disse. Ou seja, não existe a
a contrição, né? O propósito de não voltar. Então aí não tem como ter absolvição. O que o Juninho disse, quando eu vou pro confessionário com a intenção de daqui a pouco vou cometer isso aí de novo, não vale, né? Não vale, porque aí no caso ela pode até ir lá e pegar uma direção espiritual. Justamente. Mas confissão não. E daí não é para se afastar da igreja, não é para se afastar da Santa Missa, muito pelo contrário, é para se aproximar mais ainda. Fernando, não sei qual foi a data aí, ó. Procura os nossos vídeos. 2 de setembro de 2017. 2 de setembro de 2017. Procura o nosso Facebook aí, pessoal que perguntou, pessoal que tem dúvida. Nós fizemos um programa só disso, só de segunda união. Tem lá, nós falamos sobre isso. Casamento de segunda união. Tem também muitos, né? É catequético, mas é bem para reflexão, o catecismo da Igreja Católica também fala, mas lá nesse vídeo de 1h04 nós estamos falando sobre, especificamente sobre esses impedimentos da segunda união, mas também desse olhar amoroso da Igreja que é mãe e acolhe para os casais de segunda união. Gente, meio-dia 57. Não dá tempo, tanta coisa que nós precisávamos falar ainda, né? Mas não vai dar tempo. Por que a igreja pede uma vez por ano e na Páscoa? Porque Páscoa é tempo de conversão. E como nós falamos, esse é um sacramento de conversão, né? Então, já dando minhas considerações finais, encerrando aqui, vamos nos reaproximar de Deus, vamos viver essa quaresma bem vivida, vamos nos confessar, ter esse ato de arrependimento e contrição antes, exame de consciência. E Jesus diz, né? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Quem de nós já não sentiu aquele nó na garganta, aquele peso, aquela angústia, precisava desabafar para o amigo? E a partir daquele momento que a gente externaliza e fala, a gente se sente leve, né? E a confissão é isso, gente. A gente, esse peso, esse fardo, vai lá, vamos confessar, vamos sentir leve, livre, para viver essa quaresma bem vivida. Boa tarde. Só pra falar também, assim, tem algumas pessoas perguntando. É legal, viu? Pode mandar pergunta, gente. Nós gostamos. Manda pergunta e ideia pra temas também. A gente queria fazer, assim, mais isso até, né, no programa. Responder mais perguntas. Ou falar respondendo a pergunta e tal. Tem umas... Eu não tô entendendo. A Fabi Jorge... É a Fabi daqui. Trabalha aqui. Ela faz um questionamento, mas acho que ela mesma já respondeu ali. Mas a gente adora isso. O programa... uma questão de fé também é questão no sentido de pergunta, né? Pra gente conversar, não ficar brigando com ninguém, mas abrir um debate e conseguir. Mas o da Fabi até acho que eu entendi aqui o que ela quer dizer. Ela está dizendo assim: se eu não acredito que o padre pode me perdoar, como é que eu acredito que ele consagra? Ela não foi uma pergunta, né? Ela está afirmando. Verdade. Ela está afirmando. Ou seja, eu acredito só naquilo que me convém, né? Porque confessar pecado é difícil, aí eu não quero acreditar que ele perdoa. Para não confessar. Eu não quero confessar. Mas eu entendo, ela está concordando. É legal, e ela é catequista também. E é isso. Aqui, às vezes a gente não consegue entender, viu, gente? Isso também acontece. E é por isso que às vezes a gente até deixa sem responder. Eu preciso que vocês dêem tchau pro povo aí, porque o Fernando já tá indo embora. Tchau, pessoal. Abraço, Vitão que participou aqui do chat aqui, ó. Vitão, Ricardo Montanher, Paulo Josino, Almires. Um abraço a todos que participaram com a gente aí. Sacramento da conversão. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Foi muito bom. Meio-dia 59. A Rádio Inconfidência apresentou o programa Uma Questão de Fé. Oferecimento. Livraria Santa Terezinha, na Avenida Flórida 4035, em Umuarama. O meu lugar é o céu.